Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. Cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar na prática conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje vai ser esse aqui. Nós vamos falar sobre modelo integrado de inovação. E para isso, a história que eu trouxe vai falar sobre uma empresa que é considerada a mais inovadora em tecnologia da informação no mundo. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de modelo integrado de inovação, que nada mais é do que um roteiro que as empresas seguem para desenvolver um projeto de produto inovador. Tem uma sequência cronológica que é importante. Primeiro vamos dar os nomes a elas, depois a gente explica melhor para não ficar uma coisa muito chata, né? A primeira fase chama-se ideação, a segunda, sequencialmente, é a mobilização, depois vem a construção e, finalmente, termina na avaliação. Por enquanto, não dá para entender nada, então vamos traduzir isso através de explicações mais específicas. Por exemplo, a primeira fase, que é a ideação, nada mais é do que o seguinte: é aquele momento em que a empresa, sabendo quais são as demandas do mercado, tenta desenvolver idealizações para novos produtos ou serviços. A segunda fase, sequencialmente falando, é aquela chamada de mobilização, em que a empresa procura obter e estruturar os recursos necessários para pôr em prática aquele produto que ela planejou no primeiro momento. E aí os recursos podem ser todos, né? Recursos financeiros, humanos, materiais, tecnológicos e assim por diante. A terceira fase, também na sequência, é a construção, o momento que se põe em prática a execução das ideias, né? Então, o produto começa a tomar forma, começa a se transformar em algo real nessa fase. E a última delas, que é a avaliação, é o momento em que o produto já está concluído e testado, e aí nós vamos verificar se os resultados alcançados batem ou não com os resultados planejados. E assim sucessivamente, essas quatro fases, elas rodam sempre nessa ordem, né? Vamos falar sobre a primeira fase e vamos aplicar essa fase de ideação, cujo conceito a gente já viu, é aquele ali, aplicado ao case de hoje. E vamos começar mostrando para vocês uma imagem, né? Esse jovem que está aqui, você sabe quem é? Provavelmente não. A maioria das pessoas talvez nunca tenha ouvido falar nem no nome dele, né? Ele chama-se Ronald Wayne, um americano que, junto com dois amigos, dois sócios, fundou uma empresa altamente inovadora. Se eu mostrar a foto dos sócios jovens, será que você vai identificar algum deles ou talvez saber que empresa é essa? Veja lá, um dos jovens que era um engenheiro eletrotécnico, e o outro que não tinha formação acadêmica, mas era um grande conhecedor de tecnologia da informação. Por enquanto ainda não está dando para saber com certeza de quem se trata. Se eu disser para vocês que o Ronald Wayne trabalhava numa empresa muito conhecida, que era a Atari, né? Uma empresa legendária na criação de videogames. E esse jovem era amigo dele e trabalhava com ele na Atari também. O outro, que era engenheiro, trabalhava na HP, Hewlett Packard, todos eles em empresas e em atividades de tecnologia da informação, que era o que eles conheciam muito. Quando a empresa estava para começar a funcionar, a empresa dos três, o nome da empresa já estava escolhido, mas não se havia criado ainda uma logomarca. Então ele se encarregou, Ronald, de criar a logomarca, que foi exatamente essa aqui. Depois, com o tempo, ela teve que ser mudada porque ela tinha muito detalhe, mas ela tem uma explicação importante. Aquela é uma imagem de Isaac Newton sentado à sombra de uma árvore frutífera quando ocorreu aquele fato que não se sabe exatamente se é verdadeiro ou não, mas uma fruta caiu à cabeça dele e aí, em função disso, ele desenvolveu um estudo sobre a lei da gravidade. Então, ele imaginou que isso seria um interessante símbolo como logomarca para a empresa que eles iam criar. Ali está a fruta que caiu na cabeça dele. E, em função disso, exatamente no dia 1º de abril de 1976, a empresa deles começa a funcionar. E o nome dado à empresa é o nome daquela fruta, ou seja, maçã. Assim foi criada a Apple Computer.
Ele, Ronald Wayne, com o seu sócio Steve Wozniak e o seu outro sócio, esse com certeza todo mundo sabe quem é, Steve Jobs. Na sua juventude não se parece muito com a imagem dele nos últimos anos de vida. Uma coisa curiosa é que logo depois que a empresa começou a funcionar, o Wayne, 12 dias após o início do funcionamento da empresa, ele resolveu sair. Saiu por motivos não muito bem explicados até hoje e ele recebeu, pelos 10% de participação que ele tinha na empresa, recebeu $800. Ou seja, ele vendeu essa parcela para os dois amigos sócios. $800. Veja só, se ele tivesse esperado até os dias de hoje para sair da empresa, esses 10% da organização, que valiam $800, hoje valem nada mais, nada menos do que $100 bilhões. Ou seja, ele deve ter se arrependido até o último fio do cabelo. Vamos falar sobre as 4 fases sequenciais. Agora, a fase 2, que é a fase de mobilização dentro desse presente case, onde se juntam os recursos, né? E aí nós vamos ver que os dois rapazes que ficaram na empresa para poder começar a trabalhar precisavam de dinheiro que eles não tinham. Então, o que eles fizeram? Eles venderam bens que eles tinham para obter esse capital. Steve Jobs vendeu nada mais nada menos do que essa Kombi, tá certo? Que era de uso dele. E o Steve Wozniak, que trabalhava na HP, havia saído naquele instante da empresa, ele tinha uma calculadora científica da HP que tinha valor comercial, essa máquina que está aqui. Tinha valor comercial de revenda, uma HP 65, e ele vendeu por $500, né? Juntaram esses capitais e começaram a trabalhar. Mas não tinha dinheiro também para alugar um imóvel para estabelecer a empresa. Então, o que eles fizeram? Eles foram trabalhar ali, naquela garagem da casa dos pais de Steve Jobs. Os pais cederam a garagem gratuitamente. E foi aqui que tudo começou. A Apple Computer, como outras empresas de tecnologia americanas, começou numa garagem. Outra coisa importante, como curiosidade, é com relação à escolha do nome Apple, né? Existem 3 possíveis explicações e significados relacionados ao nome Apple. Um deles, você vê que no desenho a maçã aparece mordida, né? Então, o primeiro deles seria uma alusão bíblica à história de Adão e Eva, a maçã mordida, e que significa, de acordo com o texto bíblico, o fruto do conhecimento. E é uma empresa que trabalha com conhecimento. A segunda explicação, uma explicação interessante, porque quem escolheu o nome Apple foi Steve Jobs, né? E ele dizia que se inspirou numa outra marca que já existia com o mesmo nome, que era nada mais nada menos do que a Apple Records na Inglaterra, a gravadora dos Beatles. E ele era um grande fã dos Beatles, especificamente de um dos Beatles, que era o líder, que era John Lennon. E aí, veja só, não é por acaso que a própria aparência dele quando era jovem, Steve Jobs, é uma aparência que se inspirou muito em detalhes da aparência de John Lennon. Veja só, o corte de cabelo e o óculos, e ali você vê o John Lennon com o mesmo corte e o mesmo óculos. A terceira e última explicação para o nome Apple está relacionado a um jogo de palavras, que quer dizer mais ou menos o seguinte. Houve uma época que a empresa usou um slogan temporariamente que era aquele ali, The Bite in the Apple. Bite in the Apple, nós sabemos que significa mordida na maçã. Mas o jogo de palavras, que seria o que em português a gente chamaria de um trocadilho, seria o seguinte: daria para se fazer com o mesmo som uma frase que também seria dita como Bite in the Apple, só que byte com Y. E lembrando que byte nada mais é do que uma unidade de medida de espaço ocupado por dados na memória de um computador. Então, aqui o significado seria, digamos, o conjunto de arquivos guardados na maçã, né? Então, esse seria um terceiro significado para a escolha da palavra Apple. Vamos para a fase 3, que é a fase de execução propriamente dita, que nós chamamos de construção, lembrando o conceito que nós já citamos aqui, e vamos, a partir desse instante, ver o que os dois, no início dos trabalhos na empresa, criaram como produto. O primeiro dos produtos ocorreu de ser lançado no mercado no dia 11 de abril de 1976. Foi o primeiro computador pessoal marca Apple. O produto foi exatamente esse aqui. Dá para ver que é uma coisa bem artesanal, até não muito bem acabada, né? Uma caixa de madeira, dentro os circuitos impressos, e lá de fora
um teclado semelhante a um teclado de máquinas de datilografia, aquele teclado que se chama QWERTY, né? E a novidade foi acoplar-se a esse console um monitor de TV. Né? Então isso permitia que se visse os caracteres iluminados em verde, é o que eles chamavam de fósforo verde, né? Na tela com fundo preto. Esse produto teve uma produção pequena, foram só 200 unidades produzidas no primeiro momento e o preço inicial foi um preço de $666,66, coisa de Steve Jobs, né? Ele acreditava muito em numerologia e ele gostava de números repetidos, né? Parece que não escolheu muito bem não, porque esse número dos ditos bíblicos parece que se refere a coisa não muito boa, mas enfim, o produto foi um sucesso. E o Apple I acabou sendo desativado no ano seguinte porque se colocou no dia 10 de junho de 77 o Apple II no mercado. Já agora um produto com cara de produto industrial, ou industrializado, melhor dizendo, já acabamento em plástico, com 2 unidades externas para disquete. Os disquetes na época eram disquetes grandes de papelão, chamado flop disk, né? E o Apple II foi um grande sucesso, muito maior do que o Apple I. O preço de lançamento, $1.200. Isso levou o Steve Jobs e os seus companheiros a desenvolverem um terceiro projeto que tinha uma aparência mais sofisticada, o Apple III, lançado em maio de 1980. Esse é um modelo bonito, elegante, mas esse foi o primeiro fracasso da história de Steve Jobs. Esse produto não vendeu bem por 2 razões. Primeiro, evidentemente, preço, né? $7.800 era caro demais para o que ele se propunha a ser. E o segundo motivo foi uma escolha pessoal e errada do Steve Jobs, que foi a seguinte: a gente sabe que todo equipamento de processamento de dados ele gera calor quando funciona. Então é necessário que ele tenha um sistema de refrigeração, que são as ventoinhas. Ora, o Steve Jobs achou que aquilo era feio, então resolveu não colocar ventoinhas. Como consequência, quando se usava o aparelho, ele gerava superaquecimento e deixava de funcionar e às vezes até gerava defeitos de custo de reparo muito alto. Logo em seguida, em janeiro de 83, ele pessoalmente desenvolveu um projeto novo, que é desse aparelho que aparece aí, chamado Lisa, uma homenagem à filha dele, que tinha esse nome, e esse aparelho acabou sendo um misto de sucesso e de fracasso. Sucesso porque ele colocou 3 inovações extraordinárias que são copiadas até hoje por todos os equipamentos de processamento de dados, pessoais ou não, no mundo. Que são, em primeiro lugar, ele colocou o sistema operacional usando ícones. Hoje todos usam. Segundo, ele colocou uma ideia na tela que era cada arquivo aberto, ele era mostrado numa janela ou em várias janelas superpostas. Só para vocês terem uma ideia, a Microsoft copiou essa ideia 10 meses depois e criou um sistema operacional chamado Janelas, ou seja, Windows, que é o sistema operacional mais usado no mundo, mas que supostamente foi, digamos assim, inspirado no modelo criado antes pelo Steve Jobs. E a outra coisa sensacional que ele idealizou e colocou nesse aparelho foi uma coisinha chamada mouse. Hoje não há equipamento que não use mouse. Mas o fator de fracasso foi que o preço de lançamento, e ele com os números esquisitos dele, né, $9.995, caro demais. Quer dizer, não vendeu e foi colecionando fracassos um após o outro nesse período de 2 a 3 anos. Vamos falar agora da fase 4, que é a fase da avaliação, né? No caso dessa história que nós estamos contando, né, o ato de você controlar os resultados levou a algumas situações curiosas. Por exemplo, esse homem que aparece aqui, John Sculley, foi alguém contratado pelo Steve Jobs para ser o CEO da empresa dele. Ele não queria saber dessas tarefas de administração, ele era o dono. Contratou o Sculley, que era CEO da Pepsi Cola. Só que acabou o feitiço virando contra o feiticeiro. Eles começaram a se desentender e uma das decisões primeiras do Sculley foi tirar o Steve Jobs do projeto Lisa, que ele havia criado, já que tinha fracassado. Evidentemente que ele procurou um outro projeto dentro da empresa dele e acabou se juntando a um grupo de engenheiros que estava desenvolvendo uma ideia que ele achou interessante e ele assumiu o controle da ideia. E eles acabam criando em janeiro de 84 e lançando no mercado um computador chamado Macintosh. Esse sim, um grande sucesso.
Só como curiosidade, o Macintosh é um tipo de maçã muito comum no Canadá. Esse produto, o Macintosh, tinha todas as virtudes do Lisa, mas tinha um preço muito mais barato, $2.500, quer dizer, ou seja, se transformou num sucesso. Porém, já era um pouco tarde, porque a relação dele com o Sculley, que era o CEO, já estava tão desgastada que acabou acontecendo o seguinte: no ano de 1985, John Sculley simplesmente demitiu Steve Jobs da empresa. Você vai dizer, mas é possível demitir um patrão? Sim, porque ele era dono do capital, mas ele não era dono do trabalho. No trabalho ele subordinava ao presidente. E ele acaba ficando fora da empresa durante 11 a 12 anos. Coincidentemente ou não, esse período de 1985 a 1996 foi justamente o período que a Apple viveu a sua maior crise, né? E aí, evidentemente, a Apple, com risco inclusive de falência, não teve outra escolha a não ser chamar de volta o seu idealizador. Então, no dia 16 de setembro de 97, ele volta para a empresa e agora volta como CEO, o Sculley é demitido, e ele assumindo a empresa como CEO, aí aparece uma situação em que ele precisa colocar esse modelo integrado de inovação em funcionamento outra vez. Então agora é aquele instante que eu coloco para vocês o desafio, quem está nos vendo em casa, que é o seguinte: se você fosse o Steve Jobs, no ano de 97, tivesse voltado à empresa em crise, como é que você renovaria esse mesmo modelo integrado de inovação com aqueles 4 passos que a gente viu? Ou seja, a ideação, depois mobilização, construção e avaliação. Bem, enquanto você analisa o que é que você poderia fazer, vou mostrar para vocês já os passos que eles adotaram, que ele especificamente adotou. Primeiro, com relação à mobilização, que é aquele de juntar os recursos para poder executar ou criar novos produtos. Ele fez o seguinte: ele pegou um dos computadores que a empresa já tinha, na verdade, e transformou em um outro computador que foi denominado de iMac. Nada mais é do que o Macintosh, com uma cara mais jovem, um acabamento em plástico, com cores berrantes para atrair o público jovem, e acabou sendo de fato um sucesso. Ele aproveitou recursos que eles já tinham disponíveis na empresa. Foi um sucessor do Macintosh, mas com um design bem arrojado. A outra ideia dele foi, a partir desse projeto do equipamento, transformá-lo também num equipamento portátil, ou seja, num notebook, e ele chamou de iBook, também com a mesma cara arrojada, cores vibrantes, para atrair o público jovem, e aí criou uma linha de iBooks. Agora vamos ver decisões estratégicas relacionadas à ideação, aquela coisa do planejamento de novos caminhos, novos produtos. A empresa resolveu investir, por ideia dele, em coisas que ela, no primeiro momento, não sabia fazer, mas acabou aprendendo. No dia 23 de outubro de 2001, foi lançado o MP Player iPod. iPod é aquele equipamento na primeira versão, como a gente vê ali, em que ele acabava oferecendo ao público um leitor de música com cerca de 10 horas de autonomia por um preço de $400. Um enorme sucesso, e é até hoje com modelos mais sofisticados. A outra ideia dele também foi, no dia 28 de abril de 2003, o lançamento de uma media player chamada iTunes, que era um complemento para o iPod, ou seja, nada mais era do que um reprodutor de áudio para organizar e tocar música digital e também para rodar arquivos de vídeo e vender mídia digital, principalmente vender músicas. Para o quê? Para serem baixadas nos iPods, ou seja, um serviço complementando um produto. Uma ideia genial, grande sucesso até hoje. Uma outra estratégia também criada por ele, agora voltada à mobilização, ou seja, de novo mobilização, envolvendo os recursos já disponíveis, foi a modernização do iBook, que acabou se transformando no MacBook. Acabou-se com aquela ideia de aparência muito extravagante, uma aparência muito voltada ao público jovem, e se criou um equipamento com mais recursos e uma aparência mais convencional, uma aparência mais discreta, em acabamento em cor cinza. E até hoje é considerado por muitos como um dos melhores, se não o melhor notebook que se faz no mundo. Isso foi dia 16 de maio de 2006. Em seguida, uma ideia
de estratégia de construção dentro do modelo integrado de inovação foi, e aí uma ideia maravilhosa, foi criar um smartphone que a empresa não tinha, que foi o chamado iPhone. Revolucionário porque foi o primeiro produto do gênero que tinha ícones, tá certo? E tinha o sistema touchscreen, né? Rola-se a tela, se amplia, se diminui imagens, se toca em ícones para poder acessar sites, acessar aplicativos ou arquivos, né? Aqui você vê diversas versões ao longo do tempo em que o mesmo modelo foi se atualizando, né? Finalmente, o lançamento de um tablet, né, inspirado no modelo do smartphone, chamado iPad, também um grande sucesso. Ele não tinha teclado físico, usava o teclado de touch na própria tela, evidentemente, e também se transformou num grande sucesso comercial e é até hoje. Finalmente, pensando em termos... e sim, o preço, né, o preço de lançamento, menos de $500, 499 mais exatamente. O preço considerado até interessante pelo mercado americano, pelo menos na época. Finalmente, falando em avaliação, né, o momento em que Steve Jobs começa a analisar os resultados alcançados pela empresa ao longo do tempo e começa a perceber algumas coisas importantes, né? Uma delas é que estava chegando o momento, chegando a hora de ele decidir se afastar. Nós sabemos que a decisão de sair de um negócio muitas vezes é muito mais difícil do que a decisão de entrar, principalmente por causa do envolvimento dele dos produtos, a criação pessoal de produtos por ele, mas também o fato de ele ser fundador da empresa. Ele foi levado, pela avaliação feita por ele, né, levado a decidir sair por conta do fato de que, em agosto de 2011, que foi exatamente quando ele fez isso, porque ele estava vivendo problemas de saúde muito sérios, né? Jovem, ele tinha 56 anos na época, mas ele percebeu que o ciclo dele estava chegando ao fim. Esse é um momento triste, mas, por outro lado, mostra também uma visão madura dele com relação à responsabilidade que ele tinha perante a empresa, perante o mercado, os seus mercados e perante a sua clientela e os seus produtos. Ele percebeu que, da forma como ele estava, fisicamente falando, ele não ia poder continuar gerando, né, inovações, não ia poder continuar atuando na empresa como ele vinha fazendo até então. Uma coisa interessante é que ele, nesse momento, ele era visto já pelo mercado, tanto o mercado interno da empresa como o mercado externo também, como uma pessoa de relacionamento muito difícil, né? Ele não foi, de fato, uma pessoa nada fácil. Ele costumava ter algumas atitudes na empresa até um pouco assustadoras. Entre elas, por exemplo, é o seguinte: quando ele não gostava de alguma atitude de um funcionário ou de alguma coisa que o funcionário dissesse, ele não tinha a menor preocupação em demitir o funcionário dentro do elevador da empresa. Bom, eu estou dizendo algumas coisas que poderiam depor com relação à postura pessoal dele, mas só para a gente lembrar que os gênios são também seres humanos, né? Eles têm as fraquezas que todos nós temos. E ele, além dessas fraquezas emocionais, ele teve também uma fraqueza física acentuada pelo fato que desde o ano de 2004, portanto já há 7 anos, ele vinha sofrendo de um câncer no pâncreas, né? Inclusive, o câncer que ele tinha era um câncer dentro dos tipos comuns que ocorrem no pâncreas, era um especificamente muito raro. Segundo dizem os médicos, só 3% das pessoas que têm câncer no pâncreas têm um câncer desse tipo especificamente, né? Neurolinfático, que é o nome. E é um câncer devastador. Ele chegou a fazer até transplante, mas isso acabou não dando resultado, e quem viu as apresentações dele, que eram sempre muito aguardadas, porque quando ele vinha a público para lançar novos produtos, todo mundo sabia que vinham coisas bombásticas, coisas realmente altamente relevantes. No momento em que ele começa a se afastar, as últimas aparições deles eram aparições assustadoras, porque ele se mostrava extremamente debilitado, né? Aliás, uma outra curiosidade também que faz parte dessa etapa de avaliação é o fato de que ele procurou criar, vamos dizer, um cunho visual a ele próprio que mostrava descolamento, mostrava simplicidade, nada de terno, gravata, nunca se preocupou em fazer a barba para se apresentar nesses momentos que milhões de pessoas o estavam assistindo. E ele sempre se apresentava com o mesmo estilo de roupa, que era uma calça jeans surrada, um tênis normalmente cinza ou branco
e uma camiseta de gola olímpica, manga comprida, mas sempre na cor preta, né? Esse foi o figurino que ele escolheu e que ele sempre cultuou, né? E aí nós sabemos que, devido a esses problemas de saúde, ele acabou sendo ele um dos 3 cofundadores que ainda estava na empresa, os outros 2 já haviam saído, né? O Steve Wozniak, que eu não citei aqui, mas ele depois de 5 anos, né, em 1981, justamente quando aquela crise, né, do Apple III começou a eclodir, o Steve Wozniak saiu da empresa, que era o outro sócio dele. Então ele acabou recebendo apoio de capitalistas que investiram na empresa dele, inclusive quando ele foi demitido por uma decisão do grupo de capitalistas e investidores, mas ele ainda era o símbolo da empresa e, na verdade, será sempre, né? Ele é visto hoje mais do que nunca como uma lenda, né? Uma lenda não só da Apple, que hoje é uma das maiores empresas do mundo, e em alguns aspectos é a maior, isso não só em tecnologia da informação, mas em quaisquer ramos de atividade empresariais, e ele é visto como uma lenda principalmente porque ele foi um grande criador. Embora tenha vivido 2 fracassos, mas o número de sucessos foi muito superior, e sucessos que são absolutamente duradouros, se não perenes, né? Nós estamos falando de um homem que foi adotado por uma família, ele era filho de uma família muçulmana, ele acabou sendo oferecido para adoção e a família Jobs, que o adotou, deu o nome a ele. Mas ele, na verdade, sempre respeitou os seus pais adotivos como se fossem os seus pais verdadeiros. Steve Jobs, que nasceu em 1955 e que aos 56 anos de idade, foi levado embora por um câncer no pâncreas, exatamente no ano de 2011, o ano em que ele foi levado, mas ele entrou para a história. Ele se tornou uma lenda, e uma lenda absolutamente permanente, não só no segmento de tecnologia da informação, mas provavelmente no ambiente empresarial como um todo. Bem, se você se interessou por essa história, nesse endereço que aparece na tela agora, que é o endereço do YouTube, você pode ver e rever esse ou quaisquer outros programas, entre todos que nós já gravamos até agora, com o nome Histórias Empresariais. Fique comigo.